Enviei o convite. Boa noite, Gelaine. Boa noite, pessoal. Nossa neuropsicopedagoga já está aqui online e daqui a pouco ela vai estar entrando aqui. Ótimo. Eu vou te enviar de novo o convite, tá bom? Ou você qualquer coisa me chama, se você achar mais fácil. Te convidei mais uma vez. Ah, Da câmera, né? boa noite, você já está ao vivo. Boa Boa noite, noite. Elaine. Seja muito bem-vinda. Está aqui Obrigada. juntamente conosco. Deixa eu diminuir aqui o som do Meet e chegar um pouquinho a minha cadeirinha aqui para trás. E temos 3 pessoas aqui ao vivo, juntamente conosco. Gelaine, a maioria das pessoas vão entrar no Meet, tá bom? Aqui é aberto para alguns convidados. O nosso Instagram, eu não sei se eu cheguei a falar com você, ele é um bebê ainda, né? Na verdade, tudo ainda é bem novo. Tanto os nossos grupos, tanto o Instagram. Mas o Instagram, ele é mais recente. Se bem que o grupo 2 é mais recente ainda. Mas vamos esperar pelo menos uns 5 minutos. Ok. A gente assim está iniciando. E você que está chegando aí, Tiago, aí, boa noite, Tiago. Veio, veio aí, né? Ouvir um pouquinho do que aprender, né? Na verdade, é muito bacana. Tiago, aprenda bastante para poder aprender, né? Vivenciar um pouquinho, porque nós, como mães, né? Nós sempre estamos em busca do conhecimento, estamos estudando, trabalhando, mas é super interessante também que os nossos esposos, né, pais, venham ter o conhecimento também. Thaís Pérez, boa noite, Thaís. Vocês que estão chegando agora, podem ir se apresentando, falando de onde vocês estão falando, São e meus já amigos, já a meus gente vai. convidados. Oi? São meus amigos, meus convidados. Que bacana, os convidados Legal. da nossa Pessoal do convidada. trabalho. Muito bom. Da nossa convidada está aqui presente hoje. Pode convidar também seus amigos lá do trabalho, caso queiram, né, participar tanto aqui do nosso Instagram, dando aquela forcinha, seguindo aí, e até mesmo participando lá do nosso grupo, interagindo, aprendendo, trocando e crescendo juntos. Com certeza. Bacana. Quando a Selma também quiser, deixa. Não sei se Selma me ouve. Selma, eu estou falando aqui com a Gilaine. Esperar pelo menos uns 5 minutinhos, né? O pessoal ir chegando e a gente assim dando início. E eu tô me ouvindo aí.
Boa noite, Juliane. Espera aí. Eu desliguei meu microfone para me ficar só aqui no Instagram. Desliguei o Meet. Agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa noite, Juliane Martins Caxias. Thaís Pérez fala de Jacarepaguá. Adriana Batista. Tiago. Graziele Ferreira. E sejam todos muito bem-vindos. E vamos peraí. Me ouve agora, Selma? Ah, sim. É porque como eu vou estar... Pessoal do Instagram, a Gelaine, ela vai estar se apresentando tanto para o Google Meet quanto para vocês. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Gelaine Souza, sou professora na rede municipal aqui no estado do Rio de Janeiro, já há mais de 20 anos. Sou pedagoga, neuropsicopedagoga. Estou concluindo agora, né, a especialização em altas habilidades ou superdotação. Sou uma mulher superdotada e mãe de uma criança de 7 anos superdotada, né? Eu não sei se a Raquel vai querer se apresentar agora, porque eu já ia começar a falar. Tudo bem? Então, eu queria falar sobre como começou a minha história, né, nas altas habilidades, né? Primeiro eu conheci, né, as altas habilidades através de uma disciplina que eu fiz na faculdade, mas foi, assim, muito básico, né? E eu não tive muito aprofundamento. Então, para mim, foi tudo muito assim, superficial. E aí, depois, há 7 anos atrás, eu tive um bebê, um menino lindo, maravilhoso, que apresentava assim, comportamentos diferentes. E eu ficava meio que querendo saber o que estava acontecendo, porque que ele era assim, né? Quando ele chegou da maternidade, ele já era todo durinho, já levantava a cabeça. Raquel fotografou ele no newborn, né, Raquel? E assim, ele sempre foi muito para frente, sempre fazia as coisas, mas eu achava que era por conta dele ter um primo, né, mais velho do que ele, uns 3 anos, e conviver muito com esse primo. Então, para mim, ele era mais assim, esperto. E aí, um dia, eu participei de uma palestra na escola onde eu trabalho, né, onde um professor, que também tem um filho superdotado, foi falar sobre superdotação.
E aí, quando ele começou a descrever, né, as características da superdotação, eu falei, nossa, tá falando do meu filho. E agora? Né? E aí eu fiquei naquela coisa, né? Foi bom, por um lado, porque isso me trouxe um certo alívio, mas, ao mesmo tempo, ainda fiquei meio na dúvida, né? Porque a gente sempre fica desconfiando, fala, poxa, eu acho que ele é esperto, mas superdotado, poxa, acho que precisa de mais coisas para ser superdotado. E durante a pandemia, né, ele ficou muito em casa, ficou muito restrito, né, não podia fazer quase nada, a gente saía muito, ia muito a teatro, cinema, e ele não tinha mais nada disso, né? E aí ele começou a apresentar alguns comportamentos e a gente precisou de uma ajuda profissional. E foi aí que a gente decidiu, enfim, fazer a avaliação dele. E quando nós fizemos essa avaliação, né, realmente foi confirmado que ele era superdotado. E eu comecei a estudar, né, para poder conhecer o meu filho, para aprender a lidar com ele, para aprender por que ele se comportava daquela forma, né? Então, eu comecei a estudar muito, 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 a buscar muito conhecimento em relação a isso. E foi quando eu comecei também a perceber que eu também tinha características de superdotação. E aí, depois de um tempo, né, eu encontrei um grupo de mulheres que, assim, foi fantástico na minha vida, né? E hoje eu participo desse grupo, mulheres incríveis, e que, assim, resgatou muito da minha potencialidade, né, de tudo aquilo que estava mascarado, né, que estava invisível, porque como eu não sabia da superdotação, né, e ninguém sabia, não foi trabalhado, não foi desenvolvido, e hoje a gente está nessa busca, nesse resgate, né, para a gente poder desenvolver essas potencialidades. E assim, eu queria falar um pouquinho para vocês em relação aos mitos, né, da superdotação. E assim, para mim, o principal deles é que todo superdotado é um gênio. E isso, assim, faz com que muitas pessoas continuem, permaneçam na invisibilidade por conta disso. Por quê? Porque a gente tem aquela visão, né, de que para ser superdotado precisa ser um Einstein, um Mark Zuckerberg da vida, sabe? Tem que fazer coisas extraordinárias. E, na verdade, não. Né? E eu resolvi assumir a minha identidade também para quebrar esse mito, né? Porque eu sou uma mulher e mulheres normalmente não são identificadas, né? A maioria delas não são identificadas, a gente consegue identificar muitos homens, mas mulheres dificilmente, né? Por conta até dessa questão da gente se camuflar muito, né? A gente se adequar muito socialmente, então dificilmente se identificam as mulheres. E sou preta, isso também é um tabu, né? Um mito, porque as pessoas acham que para ser superdotado, normalmente, precisa ser de uma classe alta, né? Precisa ser rico, e, na verdade, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas pretas são pobres, então eu venho quebrando vários mitos e vários tabus, né? Quando eu me revelo, né, como uma mulher superdotada. Então, as pessoas acabam, né, associando a superdotação à classe social. Isso também é um mito, né, porque a gente tem pessoas superdotadas em todas as classes sociais, em todas as populações. A gente tem superdotados indígenas, a gente tem superdotados pretos, a gente tem superdotados nos lixões, a gente tem superdotados em qualquer lugar, né? E as pessoas acham que não, que só nas classes altas tem. E por que isso acontece? Normalmente é porque as pessoas que têm uma condição financeira melhor, elas têm a condição de identificar essas crianças desde cedo. E normalmente quem não tem essa condição financeira acaba não
tendo... Primeiro que não chega o conhecimento, né? Normalmente não chega o conhecimento. E hoje a gente tem o privilégio desse conhecimento chegar, né, dentro das nossas casas, né, através da internet, que possibilitou isso, né? E segundo, porque não tem, né, a condição financeira de fazer uma avaliação, porque normalmente é muito cara. E aí a gente vai quebrar mais um mito de que para ser considerado superdotado, a pessoa precisa passar por uma avaliação neuropsicológica ou neuropsicopedagógica ou psicopedagógica, etc. Mas, na verdade, não. Na verdade, a pessoa pode se auto-identificar, isso é válido, né? E a pessoa também pode ser identificada na escola, e esse seria o ideal. Mas, por conta do desconhecimento, do despreparo dos professores, isso acaba não acontecendo. Então, ver, né, hoje aqui profissionais buscando esse conhecimento, buscando conhecer e saber das altas habilidades, isso alegra muito no coração, porque isso vai fazer com que outras pessoas sejam identificadas e saiam da invisibilidade, né? Outro mito que a gente percebe muito é que a criança superdotada, ela sempre tem que ter bom rendimento na escola, ela tem que ser boa em tudo, ou ela sabe tudo. E, na verdade, não. Na verdade, a pessoa superdotada, ela pode ser boa em uma área ou mais do conhecimento, mas ela pode também ter dificuldades na escola, né? Ela pode ter subrendimento, porque não está sendo bem estimulada, né? Ela não está sendo atendida nas suas necessidades educacionais especiais. Então, a gente precisa mudar, né, a nossa visão em relação à superdotação, né, e começar a repensar todos esses mitos, quebrar com eles, né, quebrá-los para a gente poder caminhar e identificar essas pessoas, né? Outro mito é de que a superdotação é sinônimo de sucesso, que toda pessoa que é superdotada, ela vai ter sucesso na vida, ela vai se dar bem, ela vai ganhar dinheiro. E assim, nós, enquanto pais, a gente às vezes acaba criando muitas expectativas em relação aos nossos filhos, né? Isso acaba, às vezes, trazendo até um peso muito grande para eles. Por quê? Porque a gente acaba cobrando muito, né? E normalmente a superdotação, ela é um fenômeno biológico. Então, se tem uma criança na família que é superdotada, provavelmente nós teremos outras pessoas da família superdotadas também. Então, essas pessoas que são superdotadas, elas têm normalmente uma autocobrança e um grau de exigência muito grande. E às vezes a gente acaba depositando isso nos nossos filhos, né? Normalmente, sem colocar a superdotação no meio, já acontece isso, né? Às vezes a gente sempre quer o melhor para o nosso filho, né? Então a gente, poxa, podia, já que é tão esperto, inteligente, consegue aprender rápido, então ele podia ser um médico, ele podia ser um engenheiro, um advogado, e às vezes a pessoa quer empreender, sabe? Aí a gente quer que ele faça uma faculdade, ele não quer isso. Então, às vezes, a gente acaba criando muitas expectativas em cima da criança, né? E colocando um peso muito grande em cima dele, na verdade, que não é necessário, né? Então, assim, a questão do sucesso também em relação à superdotação tem muito a ver também com o meio em que essa criança está inserida. Por que isso? Porque ela nasce com um potencial a ser desenvolvido. E se esse potencial não é desenvolvido pelo meio, pela família, que é a família, né, a escola, a sociedade, essa criança ela não vai atingir todo o seu potencial, né? Ela não vai se desenvolver o tanto que ela poderia se desenvolver. E aí isso pode acarretar em sucesso, né? em um subrendimento que ela infelizmente vai ter, né? Então, identificar essas pessoas precocemente faz com que a gente consiga dar o estímulo necessário
para que ela consiga se desenvolver, desenvolver todo o seu potencial, né? Para que ela não tenha prejuízos no futuro, quando crescer, ok? Mas a gente fica falando tanto, 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 né, em superdotação, e para a gente poder entender realmente o que é superdotação, a gente precisa entender o conceito de inteligência. E eu trago para vocês hoje o conceito das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Howard Gardner, na verdade, ele não considera que exista uma única inteligência, mas que existem várias, né? E ele elencou 9 inteligências, que são a lógico-matemática, a linguística, a sinestésica, espacial, interpessoal, intrapessoal, musical, naturalista e existencial, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, eu não sei se dá para a gente continuar, se dá para falar um pouquinho sobre elas. Eu vou tentar ser bem rápida, tá? E se achar que está muito didático, muito metódico, pode falar. Se tiver perguntas, pode interromper e a gente vai tentando responder as perguntas, tá bom? A lógico-matemático, por exemplo, é ligada às ciências exatas, aos cálculos, à programação. Tem aquela pessoa que gosta muito de computador, que consegue fazer jogos, né? Ou que está ligada gosta de resolver problemas, né? A linguística está ligado à leitura, à escrita, à oralidade. Então, quem gosta de escrever poemas, escrever textos, sabe? Fala bem, né? Se comunica bem. A sinestésica está ligada à compreensão e controle do corpo. Então, quem gosta de jogar futebol, né, praticar esportes, né? A gente vê hoje na televisão, acabou a Copa do Mundo agora, e a gente viu hoje tantos jogadores, né, que se destacam tanto, que são super famosos. Provavelmente, esses jogadores sejam pessoas superdotadas. Por quê? Porque estão muito acima da média, entendeu? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A interpessoal é a pessoa que tem aquela capacidade de se comunicar, compreender e persuadir o outro. Por exemplo, professores, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? São pessoas que têm esse dom, né, de conversar e de entender o outro, de se comunicar, né? A intrapessoal é aquela que tem a habilidade de entender os próprios pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos. Então, aquela pessoa que tem um autoconhecimento, né? A musical, aquela pessoa que toca bem instrumentos, né? Que consegue perceber distinguições, assim, de uma maneira surpreendente, né? Que canta bem, que compõe. A naturalista, aquele conhecimento da natureza, né? De veterinários, né? Pessoa que gosta de cuidar de plantas, né? Um jardineiro, né? Um agricultor, né? E a existencial, que que tem a capacidade de refletir sobre a existência humana. Por exemplo, padres, pastores, monges budistas, né? Que são aquelas pessoas que estão ali tentando explicar para a gente, né? Sobre a nossa missão no mundo, sobre o porquê da gente existir, né? Tentando falar sobre o mundo em si, né? A criação, se vai ter fim, se não vai, essas questões mais complexas que a gente, né? E a gente consegue perceber isso na superdotação desde muito cedo. Isso é uma característica muito importante, porque a gente vê muitas crianças superdotadas em idades assim bem pequenininhas, de 3, 4 anos, já perguntando, né? Mamãe, quando você vai morrer, né? Quem vai morrer primeiro, você ou meu pai, ou eu vou morrer primeiro do que vocês, sabe? E começam a fazer esse tipo de questionamento que a gente até se assusta, né? Porque não é típico de uma criança tão pequena, né? Então a gente acaba se assustando em relação a isso, mas faz parte também da superdotação, ok? E aí, enfim, então o que é ser superdotado? Ser superdotado, de acordo com a legislação que a gente tem hoje no Brasil, né,
que é a concepção de Hinzuli, né, dos 3 anéis, que é a pessoa que apresenta habilidade acima da média em uma ou mais áreas do conhecimento, que tem criatividade e envolvimento com a tarefa. O que é isso? Né? A habilidade acima da média é aquela pessoa que você, olhando outras pessoas que são da mesma idade que ela, né, que está ali no mesmo convívio social, né, que tem a mesma condição que ela, e você olha para ela e você percebe que ela se destaca, que ela está acima, né, está à frente daquelas outras crianças. Então, essa é uma criança acima da média. Envolvimento com a tarefa. Quando ela pega alguma coisa que ela gosta, que ela ama, que ela se sente confortável com aquele tema, ela vai estudar, ela vai pesquisar, ela vai buscar, e ela vai assim, querer aprender até esgotar aquele tema, né? Até ela saber tudo sobre ele. Por exemplo, meu filho, ele adorava dinossauros. Então, assim, ele sabia os dinossauros, todos os tipos de dinossauros, de A a Z, porque ele queria aprender todas as letras, né? Tinha que ter um nome de dinossauro de cada letra do alfabeto, né? Ele sabia de onde vinha, né? Todas as características. Então, assim, enquanto ele não descobriu tudo sobre aquele tema, ele não mudou aquele assunto, né? Ele continuou tentando aprender, e ele só via isso. Hoje ele está ligado a futebol, então para ele tudo é ligado a futebol. Então ele aprendeu todas as bandeiras dos países por conta da Copa do Mundo, sabe? Aí ele fica brincando de adedanha de países ou adedanha de nomes de jogadores de futebol, sabe? Tudo dele está ligado ao futebol, exatamente porque ele, sim, só foca nisso e aprende tudo sobre isso, sabe de onde é cada jogador, né, de qual time pertence a qual país, e qual continente, tudo mais. Sabe estatísticas dos jogadores, sabe quantos gols fez, os recordes, e ele sabe assim, todos os detalhes em relação a futebol. Você pode conversar com ele que você vai ficar meio assustado, né? E a criatividade, né? Então, assim, você percebe, a gente tem um conceito de criatividade hoje que, que, não, que não é o que diz em relação à superdotação, né? A gente acha que criatividade é aquela pessoa que pinta, que está muito ligada à arte, mas, na verdade, a criatividade está ligada à produção, sabe? Ter novas ideias, fazer coisas diferentes, né? Dar respostas diferentes, procurar soluções diferenciadas para determinados tipos de problemas. Então, está ligado mais à questão do fora da curva, do sair da caixinha, do que em relação à arte e tudo mais. Claro que tem a ver também, mas não exclusivamente isso, né? Porque a gente às vezes fica pensando, mas eu não sou criativa. Mas, na verdade, a gente se a gente parar para pensar. Por exemplo, uma dona de casa que cada dia cria um prato diferente, às vezes pega uma receita e daqui a pouco ela começa a inventar em cima daquela receita e aí não faz igual, já cria um outro prato. Então, vai criando milhões de possibilidades, e isso aí tem a ver com a criatividade, né? E também tem uma questão que as pessoas confundem muito, né? Que é a questão do precoce, do prodígio e do gênio. Eu queria falar sobre isso. Quem é precoce? Precoce é aquela criança que aprende mais cedo que os seus pares, né? Então, assim, se uma criança está numa turma de maternal, começando a aprender as coisas agora, e de repente essa criança já sabe as letras, já sabe os números, já sabe um monte de coisas que os outros não sabem. Essa é uma criança precoce, né? E é importante dizer que a maioria dos superdotados são precoces. Mas ser precoce não significa que a pessoa será superdotada, porque isso pode mudar. Então, uma pessoa pode ser precoce,
e depois de um tempo ela pode estabilizar e ficar no mesmo nível dos outros. Ou não, e aí a gente vai perceber que é uma criança superdotada, né? O prodígio já é diferente. São crianças que apresentam desempenho similar a de adultos. Por exemplo, Beethoven, né? Alguns músicos, né? A gente vê, eu conheço uma menina, ela tá até no Instagram, faz shows assim, maravilhosos. E é incrível como essa menina se apresenta, porque ela não só canta bem, ela é muito novinha, sabe? E ela não só canta bem, mas ela também, assim, tem uma performance. Ela se apresenta como se fosse adulta, e ela compõe, ela toca vários instrumentos, sabe? Então a gente vê que é uma criança prodígio, não é uma criança precoce, porque ela não está aprendendo ainda, ela já se apresenta como se ela fosse adulta, uma artista pronta, né? E o gênio? E assim, a genialidade, a gente olha, nossa, aquela pessoa é muito inteligente, ela é um gênio, mas na verdade o conceito de gênio não é esse, né? O conceito de gênio é aquela pessoa que deixou um legado para a humanidade, ou que revolucionou uma área do conhecimento, por exemplo, Einstein, né? Que transformou toda a física, né? Então, o conceito de genialidade, ele é muito distante daquilo que a gente tem hoje, né? E assim, são pouquíssimas as pessoas que realmente são gênios. E todo gênio é superdotado, mas nem todo superdotado vai ser um gênio. Isso a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça, né? Para a gente não cair naquele mito que eu falei no início, ok? E aí eu vou falar um pouquinho das características gerais da superdotação, porque aí eu acho que vocês vão começar agora a se identificarem, porque aqui tem um monte de superdotados, hein? Ó, requer pouca orientação dos professores, a criança que começa a estudar e aprende muito rápido, o professor não precisa ficar ensinando muita coisa, não precisa ficar fazendo exercícios de revisão, de fixação, a criança aprende, você explica uma vez, duas vezes, daqui a pouco ela já está fazendo sozinha, né? Envolvimento intenso em temas de seu interesse, como eu falei do meu filho, né, que gosta muito de futebol e aí sabe tudo de futebol. Compromisso com projetos de longa duração, e aí se ele gosta do tema, ele vai estudar aquilo por um longo período, ele não vai ficar, estudou um pouquinho, já deixa aquilo para lá, sabe? Ele vai até ele esgotar e ter certeza de que já sabe tudo, entre aspas, sobre aquilo, né? Facilidade de lembrar informações. Eu lembro que quando meu filho era bem pequenininho, assim, tipo, acho que menos de um aninho por ali, eu saí uma vez com ele e aí eu fiz aquele velho truque de mãe, né? Ele me pediu, mamãe, vamos comprar pipoca? Eu falei, tá bom, filho. Quando a gente voltar, a mamãe compra. Aquele velho truque de mãe, né? E aí, quando eu voltei, e aí já estava entrando na rua da minha casa e ele, mamãe, e a pipoca? E assim, eu já tinha feito várias coisas, já tinha passado mais de uma hora, e ele se lembrou daquilo, e ele lembrava de coisas assim, tipo, a gente passava uma vez num lugar, quando a gente voltava de novo, ele falava, mamãe, a gente já esteve aqui, né? A gente fez isso, 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 isso. Então, assim, a gente tem casos até de crianças que se lembram de coisas assim, de quando eram bebês e lembram até hoje, assim, já adultos e lembram, né? As primeiras lembranças são de quando eram bebês, né? Então, tem uma facilidade muito grande para lembrar coisas, né? Habilidade de lidar com abstrações, vocabulário avançado para a idade, a gente também percebe muito isso, né? E aí tem que ter cuidado para não confundir, né? Porque às vezes a gente confunde muito a parte do TEA, né? Às vezes a criança tem um vocabulário muito avançado também, e aí acaba confundindo, né? Por conta disso. Faz observações perspicazes e sutis,
a gente também percebe muito isso. Ele, assim, tinha umas tiradas, pegava coisas no ar que a gente não... Às vezes a gente estava conversando e aí, de repente, ele ia e dava uma... Ah, é isso, né? E a gente achando que ele estava brincando, né? Que ele não estava ouvindo ou que ele estava disperso. E aí a gente conversando e, de repente, ele dava aquela tirada que a gente ficava, ué, mas como assim? Sabe? Grande bagagem de informações sobre uma variedade de tópicos, então, sabe um monte de coisas sobre vários assuntos, né? A gente começa a conversar e a gente começa a perceber isso. Teve uma colega minha do trabalho, ela está aqui assistindo, ela falou assim, como é que você sabe de tudo isso? Porque às vezes sim, é natural, né? A gente começa a pesquisar um monte de coisas e às vezes a gente abre uma coisa para pesquisar e aí a gente vai fazendo vários links com outras coisas e aí vai pesquisando um monte de outras coisas e a gente acaba sabendo, né, um pouquinho de cada coisa. A habilidade de organizar coisas, pessoas e situações, né? Então tem aquela questão da liderança também, né? Muito forte. Senso de humor. Aqui em casa ele contava piadas e falava: ah, eu sou muito piadista, né, mãe? E a gente achava até engraçado, né? Porque ele mesmo criava as piadas dele e achava tudo muito, muito engraçado, né? Então eles têm um senso de humor muito grande. Ele via vídeos também e contava, recontava as piadas pra gente, né? Atitude não conformista, e aí pega, né? Porque eles meio que desafiam a gente, né? Eles são muito questionadores, né? E aí tem pensamento divergente também. E para nós pais, essa característica ela é bem complicada, bem complexa. Por quê? Porque a gente acaba se sentindo desafiado, né? Às vezes as pessoas também ao nosso redor acham que é falta de respeito, né? Os professores também não costumam lidar bem com essa situação, né? Se sentem desrespeitados quando são questionados. Então, assim, é bem complicado, mas a gente tem que entender que é uma curiosidade, sabe? Eles querem saber o porquê de tudo. Então, assim, não adianta impor regras, né? Você tem que conversar, você tem que traçar limites juntos, porque sair gritando e impondo ou batendo, a coisa só piora. Então, é conversar, é dialogar, é explicar o porquê e aí as coisas funcionam. Do contrário, não rola, né? Espírito de aventura e descoberta, isso aqui em casa é assim, muito claro para a gente. Eles são muito, muito, muito curiosos, assim, adoram passear, adoram ver as coisas, conhecer as coisas, sabe? A habilidade de adaptar, melhorar ou modificar ideias, que foi aquela coisa que eu falei da culinária, né? Não só ligado à culinária, mas a qualquer tema, né? Mas você pega uma coisa e aí você já transforma aquilo, né? Tem muita gente que cria muitas coisas, né? Pega uma sucata, por exemplo. Eu tenho um tio que ele construiu um monte de coisas, né? Ele construiu praticamente a casa dele inteira com sucatas, né? Mal estudou. Então, da onde saiu isso tudo, né? Aí a gente começa a perceber, a gente começa a olhar para a família, olhar para os detalhes, a gente começa a perceber. E aí a gente fala assim, mas poxa, será mesmo que é superdotável? E a gente começa a ver que realmente, assim, é um talento que eu, por exemplo, não tenho. Entendeu? De pegar sucatas e construir várias coisas, sabe? Ele criou um sistema de segurança com sucatas, sabe? E quem faz isso? Eu não faço, entendeu? Então, assim, a gente começa a perceber as habilidades, né? Comportamento cooperativo ao trabalho dos outros. As pessoas superdotadas, elas são muito empáticas, sabe? Elas têm uma empatia muito grande, elas se vê que você está precisando, vai tentar te ajudar da melhor maneira possível, né? Então, elas tendem a cooperar e a fazer o que for possível para ajudar,
E responsabilidade, aquela questão, né, de cumprir com as tarefas, né? Tem a questão dos valores morais muito fortes também. Elas precisam, né, tem uma questão da justiça muito forte, né? Não podem ver injustiça que se rebelam, né? Elas batem de frente mesmo com injustiças, com valores morais, elas são, sim, irredutíveis em relação a isso. Então, a gente começa a perceber isso desde muito novinho, né? E aí, tem os questionamentos em casa também em relação a isso. Por exemplo, você não vai mexer no celular, por exemplo. Ué, mas vocês podem mexer, por que vocês podem e eu não posso? Aí começam os questionamentos, né? Então, assim, os pais às vezes não entendem esses questionamentos, acham que é desafio, né? Que é falta de respeito, mas na verdade é característica da superdotação, esse questionamento e essa questão do senso de justiça muito forte, né? E aí eu vou falar agora das implicações negativas e positivas em relação a essas características. E aí vocês vão começar a perceber que a superdotação não tem só coisas boas, sabe? Porque muita gente acha isso, que só tem coisas boas, que só é assim, mil maravilhas. Ah, seu filho é superdotado, que maravilha! Mas não, tem a parte ruim também, né? Tem a parte difícil, na verdade, que a gente precisa lidar, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, tem uma característica que é a habilidade cognitiva avançada, ou seja, a criança aprende muito rápido, mas a parte negativa disso, de aprender tão rápido, é que ela se entedia com as tarefas escolares. Por quê? Porque ela já sabe. E aí, quando o professor vai dar alguma atividade, ela não quer fazer, ela se recusa a escrever, né? Ou ela já sabe a resposta, aí ela pega e não quer fazer o cálculo, entendeu? Então, tudo isso acaba atrapalhando, né? Ou pelo menos é visto como uma coisa negativa, né? E a positiva é que a criança costuma ler mais cedo, né? E com mais compreensão, ela aprende as coisas bem mais rápido do que os outros. Curiosidade intelectual, né? A pessoa é muito curiosa, então ela vai pesquisar um monte de coisas, ela vai saber um monte de coisas. E aí, quando ela vai mostrar, né, para as pessoas, ou conversar, ou trocar esse conhecimento que ela tem, às vezes as pessoas olham para ela como uma pessoa exibida, né? Como, tá se achando. Mas, na verdade, é só uma característica, né, dessa pessoa. E aí é que a gente precisa entender o que é a superdotação para a gente não criar esse tipo de discriminação, né? Porque ontem eu assisti uma live, né, de uma mãe superdotada. Ela estava falando exatamente isso, né, da solidão que o filho dela sente. Por quê? Porque ele sabe um monte de coisa, ele adora, ele tem uma facilidade enorme com áreas de exatas, então ele sabe tudo de física, de química, e aí ele vai conversar com os amigos da mesma idade, que ele é um adolescente de 17 anos, está na faculdade agora, e aí ninguém quer saber disso. E aí ele é tido como um chato, sabe? E ele se sente isolado, porque ele não tem o que conversar, não tem como conversar com as pessoas, porque aquilo que ele gosta, né? Aquilo que ele quer conversar, que ele quer trocar, ele não tem par, não tem ninguém para trocar com ele. Então, essa é um dos pontos assim muito difíceis de se lidar na superdotação. A maioria dos superdotados se sentem isolados, se sentem sozinhos, né? Se sentem inadequados. Ele fala isso muitas vezes, né? Que já estando na faculdade, ele ainda se sente assim. Então, é muito difícil, né? Intensa motivação. E aí o lado negativo envolve-se em muitas tarefas, né? Às vezes não gosta de ser interrompido, a pessoa está lá estudando, focada naquilo que ela quer fazer, e às vezes ela não quer ser interrompida, né? Ela não quer parar
E aí, às vezes, ela precisa fazer outras coisas e ela ninguém pode chamar, né, sabe? Ninguém pode atrapalhar aquele momento. Então, é complicado. Grande capacidade para demonstrar emoções. Isso também é muito complicado na superdotação. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm explosões emocionais, sabe? Às vezes choram muito, né? Tem aquela questão É que eu estou ouvindo um eco e eu não estou conseguindo me concentrar. Tem a questão das explosões emocionais, né? As pessoas, elas às vezes é uma gotinha de nada, né? Acontece uma situação pequenininha e a pessoa vai e explode, sabe? Ela maximiza aquilo, ou então ela sente demais, se é uma coisa ruim, ela sofre muito. Então, às vezes acaba sendo criticada por conta disso, né? As pessoas não compreendem esse tipo de emoção e aí acaba sendo criticada, né? Sendo rejeitada, e aí passa pelo isolamento. É muito difícil, né? Gelaine, Troca essa informações rapidamente. Oi, Raquel. Assim que você terminar essa parte, eu gostaria de deixar para você uma pergunta em relação ao TEA, né? Por algumas coisas serem muito parecidas, muito próximas. Hoje, os transtornos em si. Oi. Ah, sim, peraí. Opa. Mudou aqui. Eita, meu Deus. Tem alguém falando que está dando eco, eu também estou ouvindo eco, e aí está ficando difícil para eu poder manter o raciocínio. Mas está excelente. Eu, infelizmente, estou com uma dificuldade. Eu estou com uma dificuldade agora. Se você puder, Gelaine, passar para Selma, que o meu computador deu PT aqui, né? Meu notebook. Então, Raquel, a Selma falou que o seu microfone está fechado, ela não está conseguindo te ouvir. Então, eu consigo ouvir a Selma. E aí a gente abre para as perguntas, porque Sim, eu pode tenho ser. aqui também, eu preparei também, uma diferença comportamental entre altas habilidades e TEA. De repente já entra no... E aí eu entro nessa parte e a gente finaliza. Ok? Perfeito. Podemos continuar então? Perfeito. Continue. Então, eu preparei um quadrozinho, vocês não estão vendo, mas depois eu posso disponibilizar se vocês quiserem, né? Que é a diferença comportamental entre ASD e TEA. Altas habilidades. A pessoa é isolada socialmente, mas esse isolamento social, ele acontece por esses motivos que eu passei agora, né? Já no TEA, existe a inabilidade social, ou seja, a pessoa não sabe como lidar socialmente, né? Nas altas habilidades, a pessoa é independente dos pares, ou seja, ela prefere trabalhar sozinha. Por que ela prefere isso? Por conta do ritmo de aprendizagem, né? Então ela acaba preferindo tendo essa preferência. Já no TEA, a pessoa acaba sendo inábil com os pares, né? Tem essa dificuldade de socialização e tudo mais. Nas altas habilidades, tem um vocabulário avançado e sofisticado. Já no TEA, é a hiperlexia, que é diferente disso, né? E nas altas habilidades, compreensão avançada, né? Ele compreende, né, as coisas. Já no TEA,
memorização avançada. Então, é mais ligada à memorização do que à compreensão. E uma coisa que é muito importante é que as altas habilidades é uma condição do neurodesenvolvimento, mas não é um transtorno, não é uma doença, não tem laudo, tá? O que a gente faz é uma identificação dessa pessoa, né, dessa condição na pessoa, né? E está mais ligada a um comportamento superdotado do que a características ou a um levantamento de questionário, né? Porque às vezes a pessoa, eu vou preencher esse questionário e aí, ou então vou fazer um teste de QI e aí eu vou saber se eu sou superdotado ou não. Mas na verdade, assim, eu acho que é uma avaliação qualitativa que a gente deve fazer, né? E a gente vai ver esse comportamento superdotado, porque nem sempre o QI vai dar alto, porque depende muito das condições que a pessoa esteja, né, de desenvolvimento dela, né? E já o TEA não, o TEA é uma patologia, um transtorno, né? Está descrito no DSM e tudo mais. Sim, eu tinha mais coisas para falar, eu sabia que não ia dar tempo, porque é um assunto muito grande, né? E aí depois a gente pode marcar um outro dia para a gente falar, ou a gente pode tentar fazer um mini curso no Meet mesmo, que acho que fica mais fácil, né? A gente vai ter mais tempo, mas aí a gente vai com o tempo ajustando as coisas e conhecendo um pouco mais, né? E aí você pode fazer as perguntas, porque eu sei também que a gente precisa encerrar por conta do Instagram, e aí a gente vai respondendo as dúvidas, né, das pessoas, porque eu acho que também isso é importante. Eu acho que não dá para ninguém entrar aqui e sair com dúvidas. Ok. Então, boa noite. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer aquela apresentação que eu acabei falando vai. Eu pensei que ali ia se apresentar um pouquinho mais, que geralmente as pessoas estendem um pouquinho mais a apresentação. Você foi bem breve e objetiva. Sou Raquel Aguiar, psicanalista clínica, hipnoterapeuta, master em programação neurolinguística, estudante de psicopedagogia e estou 100% aí focada dentro do TEA e dos demais transtornos, da superdotação, do ABA, e vamos aprendendo juntas. A minha pergunta, Selma, na hora, infelizmente, eu tive um PT aqui no meu notebook que eu te ouvia, mas eu não conseguia acionar o microfone. E eu já consegui fazer a pergunta para ela e ela respondeu agora, em relação à alteia. Aí já foi respondido. Vamos ver se alguém quer falar alguma coisa, tanto aí ou aqui. Fique à vontade. Selma, agora você está muda? Ah, sim. Uhum. Sim.
Vou repetir para quem está no Instagram, né? Porque não está ouvindo. Então, eu vou explicar. A Thelma, ela está no Meet e ela fez uma pergunta, né? Me pediu, na verdade, para que eu explicasse melhor sobre essa questão de quem é superdotado sabe tudo, né? É o mito do gênio, né? E, na verdade, não. Na verdade, sim, a gente é uma pessoa como outra qualquer, só que a gente tem uma potencialidade, né? A gente tem uma capacidade de aprendizado maior, né? Depois eu posso falar também, hoje não vai ser possível, né? Mas em outro momento a gente pode falar sobre a questão da sobreestabilidade intelectual, que é essa busca pelo conhecimento, a gente está sempre buscando, sempre querendo aprender, né? Então, assim, a gente quer aprender, a gente tem essa sede do conhecimento, mas a gente não sabe tudo. Inclusive, algumas pessoas superdotadas podem ter dificuldade de aprendizagem, né? Podem ter subrendimentos, né? Ela pode não estar sendo bem estimulada e aí ela acaba não se interessando pela escola, então ela pode ter notas baixas, né? Então, se a gente pensar que o superdotado é só aquela criança que tira notas altas, e que tem um ótimo rendimento escolar, a gente vai estar excluindo muitas pessoas, né? E tem uma outra questão também, que não deu tempo de falar, mas que eu queria incluir aqui também, é que a gente pensa muito na superdotação acadêmica, né? Está ligado também aos testes de QI e tudo mais. Mas, na verdade, a gente tem superdotados em todas as áreas do conhecimento. Por isso é que eu fiz questão de falar sobre as inteligências múltiplas de Gardner, porque aí a gente vê, né, a gente conhece, a gente sabe que existem vários tipos de inteligência e que podem ter superdotados em todas as áreas, né? Por exemplo, um jardineiro pode ser superdotado, né? Já viram aquelas pessoas que sabem o nome de todas as plantas, conhecem todos os animais, né? Sabem para que serve cada plantinha, né? Aqueles antigos lá, aqueles antigos conhecimentos, pode ser uma pessoa superdotada e a gente não sabe, né? Gelaine, e você conseguiu identificar a sua? As minhas inteligências? Sim. Assim, a gente está num processo, né? Ainda não concluí o meu processo de identificação. Na verdade, sim, não peguei ainda o meu, o meu parecer, né? Mas, sim, é notório, né? A minha superdotação, isso já foi dito pela pessoa que me avalia, né? E aí a gente está agora nesse processo aí de rever as inteligências, de rever as características, porque o que acontece também? Para nós, mulheres, né, a gente camufla muito as nossas potencialidades, as nossas capacidades. Eu já vi mulheres que eu conheço, que eu sei, que eu tenho certeza que são superdotadas, apesar de não ter avaliado, né? Mas a gente conhece o comportamento superdotado. E aí essas mulheres falam assim, não, eu não sou superdotada, não, eu sou esforçada, sabe? Eu sou muito esforçada, mas eu não sou superdotada, não. E eu também me vi assim. E a maioria das mulheres se veem assim, né? São muito invisibilizadas, a gente precisa muito, né, despertar essas mulheres para que elas trabalhem suas potencialidades e para que elas realmente se aceitem como mulheres superdotadas. E o curioso, né? Deixa eu só entrar numa situação aqui, depois a Selma vai lá, para depois também a gente estar finalizando o caso do horário. O curioso é que no TEA, na superdotação, as mulheres, né? Tanto no TOD quanto no TDAH, as mulheres elas sempre têm, né, essa situação do camuflar, de uma dificuldade maior da identificação, né, de conseguir identificar que existe alguma coisa ali que precisa ser trabalhado, ter um olhar mais atento a algumas situações e até mesmo na superdotação, né? Dentro do pouco que eu estudei, eu não sabia que as mulheres também acontecia isso. Gente, aqui no nosso Instagram, que está encerrando em 23 segundos, dê o seu tchauzinho, Gelaine. Tchauzinho, muito obrigada. Compartilhem aí no nosso Instagram, no Instagram de vocês e nos marquem, tá ok? Siga tanto a Gelaine, siga a gente aqui do nosso Insta
E beijão, muito obrigada,